Rapaz, eu estava assistindo aqui uma live aqui do Detetive da Fé, cujo já participei de algumas lives com ele lá. Ele não é... Essa live é de 5 horas atrás, da data de hoje, dia 31 de janeiro. Onde tem uma mulher aqui, Lindy Barbosinha. Ela tem um canal que afasta do cristianismo, dizendo que um tal de Vespasiano fez um milagre, curou um leproso, curou não sei o que mais lá, que o cristianismo se baseou nesse tal de Vespasiano, tá? Vamos ler um pouco da biografia de Vespasiano. Vespasiano, 9 de 79, foi imperador romano nos anos 69 e 79 da era cristã. Foi o primeiro representante da dinastia Flaviana em seu governo e teve o início e construção do Coliseu. Vamos lá, bora ver se a gente acha alguma coisa aqui falando do cristianismo aqui. Falando aqui, Jesus aqui. De Flávio Vespasiano nasceu em Rete, localidade de Lácio, no dia 17 de novembro e dia 9 da era cristã, durante o império de Otávio Augusto. Vamos continuar. Filho de um coletor de impostos, pertencente a grupos entre patrícios e plebeus na hierarquia social, e seguiu a carreira militar. Durante o império de Calígula, em 37 e 41, Vespasiano foi edil, o pretor, durante o império de Cláudio, de 41 a 54. Foi comandante da Germânia. Aqui, até agora não tem nada falando de que ele foi Jesus. Ou o cristianismo foi baseado em Jesus. Bora ver se tem alguma coisa aqui. Vespasiano lutou com êxito na Bretanha e por volta de 63 foi nomeado por procônsul na África. 4 anos depois foi designado por Nero para reprimir uma rebelião dos hebreus na Judéia. Como é que Roma fez Nero de Deus? Aliás, bora continuar aqui. Se foi Nero que mandou a rebelião da Judéia, vamos lá. Vespasiano conquistou toda a Judéia, exceto Jerusalém. Ao saber da morte de Nero, no ano 68, suspendeu a luta e aproximou-se de Muciano, governador da Síria, em busca de aliança. Ainda no último ano do governo de Nero, teve início na Galileia uma crise militar, provocada pela indicação do novo imperador. Cada exército defendia um candidato. Galba era pretendido pelo exército da Península e Libéria. Otão, proposto pela guarda pretoriana. Vitério, apoiado pela Gália e Germânia, e Vespasiano, o preferido pelo exército do Oriente. Depois do assassinato de Galba, a guerra civil foi inevitável e durou 1 ano e meio, e Vitério venceu, mas foi assassinado. O imperador romano, bora ver aí o que se produz. Em julho de 69, Vespasiano foi proclamado imperador pelas legiões egípcias, que não tem nada a ver com Roma, seguidas pelas da Síria e da Judéia. Também não tem nada a ver com Roma, Síria e Judéia. O novo imperador tornou-se popular graças à sua origem humilde, investido de pobres excepcionais pelo Senado. Proclamou
cônsules e herdeiro. Seus filhos, Tito e Domiciano, que reinava um após outro. O governo de Vespasiano restaurou a paz do império e proclamou a estabilidade política e revitalizou a economia imperial por meio de rigorosa reforma tributária. Vamos lá. Seu vasto programa de obras públicas incluiu a restauração de Capitólio, que havia sido incendiado, e o início da construção do Coliseu. Vespasiano confiou ao filho Tito a tarefa de sufocar uma revolta dos judeus. Sendo que o cristianismo veio de Jesus. Ela afirma, a face do cristianismo é que a Roma nomeou este Vespasiano como Cristo. Vamos lá. Tito desistiu. Sufocar uma revolta dos judeus. Tito desistiu. Jerusalém dispersou seus habitantes. Realizou também reformas militares e concedeu cidadania romana aos habitantes de várias províncias. O império foi ampliado e as fronteiras fortalecidas. Vespasiano faleceu em Águas Cutilhas, território sabino, Itália, no dia 23 de junho de 79. Olha, o cara morreu, mas aqui não diz nada que o Império Romano, ou Nero, nomeou ele como Deus, nomeou ele como Jesus. Vamos lá, o que é que diz a curiosidade aqui? Curiosidade, para ver que se fala alguma coisa aqui de que ele era Jesus. Encravado no deserto da Judéia, o maciço rochoso de Massada foi palco de um dos episódios mais impressionantes da época do Império. Depois de Jerusalém ter sucumbido às regiões romanas, comandadas por Tito, cerca de 1.000 judeus da seita dos zelotas, patriotas, fanáticos e fiéis da lei de Moisés, reuniram-se no alto da fortaleza da Massada para resistir às investidas dos romanos. Vamos lá, olha aí. Durante 3 anos, soldados, enfrentando as mais difíceis condições da vida, perceberam que a rendição estava próxima e preferiram a morte coletiva. Para muitos, a história da Massada não passava da lenda, mas em 1963, pesquisadores arqueológicos realizaram. Não tem nada. Mas eu vou dar mais uma pesquisada aqui. Isso aqui é a biografia de Vespasiano. Na biografia de Vespasiano, não tem nada que Roma nomeou ele como Jesus. Bora ver em outros. Em Alexandria, ele promoveu, isso aqui é outro documento aqui, tá? Promoveu a pacificação e aumento do poder romano nas províncias e prosseguindo, ele ficou prosseguindo e a conquista de Breta a combater revolta judaica. Ele combatia reforma judaica. Eu vou continuar lendo aqui para ver se eu encontro alguma coisa que Roma nomeou ele como Deus. Vamos lá. O petricolo da sua governação ficou marcada por uma eficaz. Aqui também não diz nada. Que eu vou pesquisar outra coisa. Eu vou desmentir esses ateus. Eu vou lutar agora para desmentir ateus.
Eu achei aqui mais um escrito aqui, diz assim, ó, História de Roma. Vespasiano, o Boa Praça. Durão, que consolidou o Império. O que é que diz aqui, ó? Em 17 de novembro do ano 9 depois de Cristo, nasceu na cidade de Falacete de Roma, Titus Flavianus, ou Vespasiano, entre aspas, integrante de uma família de origem sabina e proveniente de Bet, atual It, que recentemente havia ingressado na classe enquete porque era o segundo nível hierárquico na pobreza romana. Então, isso surgiu dentro do Senado. Olha o que ela diz aqui. Para que Vespasiano ele fosse deificado e deusado ali, sendo um deus, ele precisaria ter feito algum milagre. Olha aí, olha o que ela disse, Vespasiano. O Senado precisaria enxergar alguma coisa de Vespasiano. Então esse era o requisito que eles pediam, que eles estavam pedindo para dar esse título. Exatamente, né? E agora, o que o Vespasiano tinha que fazer para convencer meros mortais? Meu Deus do céu. Pois é, rapaz. Cara, eu não sei como é que Vespasiano, ele estava que esses caras acreditam em tudo que é absurdo contra a Bíblia, cara. Senado, sem questionar, velho. E aí chegou dois homens. Um homem coxo. Olha aí, olha aí. E um homem... Onde é que tá escrito isso? Com a mão mirrada. Para que Vespasiano pudesse curar. Eu vou pesquisar então, se Vespasiano fez alguma cura. Homem, chegaram nele, né? Vespasiano, tem um homem ali para que você possa curar. Ele falou, não. Meu Deus do céu. Milagreiro? Não, mas agora você é. Agora você vai ser milagreiro. Como é que esses ateus... Então, aí Vespasiano, a história conta. A história conta. Vespasiano foi ali, curou aquele coxo. Meu e Deus! Curou o homem da mão mirrada pisando. Eu acho que esse ateu do Detetive da Fé deve estar procurando essa história pelo Google. Aí o Senado já começou a deificar cara. O pai de Tito, né? Pai de Tito fez dele é Vespasiano. A história conta que a deificação de Vespasiano foi decretada pelo Senado Romano, olha só. Senado Romano. Ele foi endeusado pelo Senado Romano. Aqui não tem nada de papado, não tem nada de... Eu vou pesquisar aqui no Google. Senado Romano deizou Vespasiano. Eu vou pesquisar aqui. Vou pesquisar. O Senado Romano, aí Vespasiano se torna um deus. Porque, como eu disse, a popularidade dele foi imensa, ele curou, né? Eu vou pesquisar aqui, eu já trago para vocês aqui, tá bom? Eu vou pesquisar e já trago para vocês. A morte, segundo a história, para ainda concretizar aquela... Olha, o Senado de Roma, ele proclamou Vespasiano como imperador. Vespasiano faleceu vítima de uma inflamação intestinal que o conduziu a um excesso de diarreia, segundo Suetônio. E as suas últimas palavras foram: acho que estou virando um deus. Peraí. Na sua morte, que deu um problema intestinal em Vespasiano, o historiador Suetônio, que estava lá, disse assim, ó, as últimas palavras de Vespasiano foi: acho que estou virando um deus. Após sua morte, Titus, usando as histórias inventadas sobre seus milagres, junto com o Senado, o transformaram num deus. História que ele contou sobre seus milagres. Aí Titus, que era filho dele, pegou essa história e, junto com o Senado de Roma, transformou Vespasiano em um deus. Ei, você aí do canal, aí, do canal, dessa mulher aí do canal,
a farsa do cristianismo, isso que você está falando é uma mentira. Uma mentira. Me admiro de você, aí do Detetive da Fé, porque você não investiga essa história aí dessa mulher aí do canal aí, a farsa do cristianismo. Já que você é detetive da fé, então investiga. Usa as tuas investigações aí para investigar essa história aí, cara. Meu Deus, como é que vocês podem acreditar nisso? Cegamente. Cega. Sem vocês questionarem. Eu vou continuar aqui, peraí. Olha só aqui, olha. Os historiadores Suetônio, Dio e Tácito escrevem cenas onde o imperador Vespasiano cura um homem cego, cuspindo em seus olhos, um homem com a mão atrofiada e outro coxo. Milagres idênticos ao Jesus nos evangelhos. Não, cara. Meu Deus, é por isso que vocês têm que investigarem, detetive da fé. Pelo amor de Deus, investigue esses acontecimentos. Tá bom? Para vocês não serem tão alienados. Vocês estão se bancando alienados, vocês estão sendo alienados. Vocês estão... Meu Deus do céu, estão parecendo acéfalos. Tá? Eu vou olha aqui, ó. Olha, a conselho do deus Serapis, a quem o povo cultivava, entregando-se-lhe com superstição mais do que a qualquer outro, suplicou a Vespasiano que se dignasse a molhar os seus olhos e rosto com cuspo, outro com uma mão doente. Por conselho do mesmo Deus, pediu que o César lhe calcasse com a planta do pé. História que Vespasiano inventou e pagou os historiadores para contar, para dar crédito ao pessoal acreditar. Assim, Vespasiano, acreditando que tudo era possível à sua sorte e que nada mais seria inacreditável com seu semblante alegre entre a multidão, em expectativa, acedeu aos pedidos. Imediatamente, a mão voltou ao uso e o dia brilhou para o cego. Os que tiveram presentes, ainda hoje, relembram quando nada ganhariam com mentira. A mentira que foi inventada e que essa mulher do canal Farsas do Cristianismo contou para lá na live do Detetive da Fé. Detetive da Fé também acreditando nisso. Bora ver aqui. Hein? Também Suetônio mencionou um episódio semelhante, mas em vez de curar uma mão doente, Vespasiano curou um homem coxo. Vespasiano ainda não tinha prestígio nem uma certa divindade. Por isso, dizer, uma vez que ela foi um inesperado e ainda recém-feito imperador, mas estes feitos também foram-lhes atribuídos. O homem do povo que era cego e outro que era coxo. Aproximaram-se dele juntos quando lhe sempre acontecia. Vespasiano restaurando os olhos. Tá. Se ele dignasse tocá-la com calcanhar, Midas do 12 Césares. O próprio Vespasiano curou duas pessoas, uma com a mão murcha e outra cega, que o procuraram por causa de uma visão. Nos sonhos, ele curou um pisando na mão e o outro cuspindo nos olhos. Olha lá. Você pode argumentar que isso poderia ser uma mentira, plágio, ou que o milagre de Jesus ocorreu 40 anos antes? Porém, temos que ter em mente que as histórias de Jesus foram escritas durante o reinado de Vespasiano. O fato do imperador romano Vespasiano não ter destruído os evangelhos significa que ele não se importava ou que ele seria responsável pelas histórias de Jesus.
Vespasiano também fez milagres usando vinho, assim como Jesus fez durante uma festa. De acordo com Cassius Dio, a história romana, Vespasiano estava num tabernáculo, de repente desbeiu o vinho, transbordou, invadiu as ruas. Nesse mesmo período, os milagres foram descritos pelos historiadores que foram pagos para contar, tá bom? Jesus também transformou água em vinho, e ele também fez isso, né? Água em vinho, em uma festa, enquanto Vespasiano multiplicou o vinho, chegando a invadir as ruas. 2 milagres diferentes, mas com o mesmo ingrediente. Porém, se formos comparar os 2 milagres, sem dúvidas, Vespasiano foi maior que Jesus. Vejamos o que diz no Evangelho segundo João. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aí perto havia 6 potes de pedra. Jesus. Se Vespasiano estivesse no lugar de Jesus, o vinho nunca acabaria no meio da festa. Vespasiano, o Cristo. Além dos milagres, Vespasiano é descrito por Suetônio, Tácito e Flávio Joséfo como Messias ou Cristo esperado pelos judeus. Naquela época, um de seu país se tornaria governante do mundo habitável. Isso levou ao significado que seria o seu próprio povo, e muitos dos sábios foram enganados em sua interpretação. Este oráculo, no entanto, na realidade significou o governo de Vespasiano, que foi proclamado imperador enquanto estava na Judéia. Guerra dos Judeus, Joséfos, capítulo 6, versículo 4. Está no livro de Joséfos. Nos artigos registro de seus sacerdotes, continha uma previsão de como, nesse mesmo momento, o Oriente deveria tornar poderoso e os governantes vindos da Judéia e deveriam adquirir um império universal. Esses mistérios, profecias, tinham apontado a Vespasiano Tito. Uma antiga superstição era atual no Oriente, que Judéia vinha no governante. Ei, eu vou deixar, porque já vai para 30 minutos, essa história, esse vídeo. O interessante dessas informações é que elas foram feitas enquanto os evangelhos estavam circulando por Roma. Vespasiano e seus escritores tinham pleno conhecimento das profecias dos judeus e, principalmente, a profecia do evangelho que chegaram que Jesus era Cristo ou Messias. Tá? Eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui aí no vídeo, tá? Para você ler, tá bom? Aí você vai ler. Agora eu vou ler a fonte, eu gosto de ler a fonte. Agora vamos para comparações finais aqui. Comparações entre Jesus, o Filho de Deus, e Titus, o Filho de Deus. Vamos lá. Origem: Jesus, judeu. Titus, romano. Era chamado Filho de Deus? Jesus sim, Titus também. Era chamado de Cristo, o Messias? Jesus sim, Titus sim. Seu pai era Deus e sentava-se em um trono? Jesus sim, Titus sim. A casa de seu pai tinha muitas 4? Jesus sim, Titus sim. Foi enviado por seu pai apenas para os judeus? Jesus sim, Titus sim. Tinha uma pomba na história? Quem era? Jesus sim, o Espírito Santo. Titus sim, Titus significa pomba. Tinha 2 personagens principais chamados Simão e João? Sim e sim. Simão foi morto em Roma e João foi exilado? Sim, sim. Cumpriu a profecia sobre falsos profetas, guerras, fomes, pestes, terremotos, sinais nos céus? Jesus? Não. Em Titus? Sim. Cumpriu a profecia sobre Jerusalém ser cercada por muros? Sim. Eu vou deixar isso aqui, tá? Vou deixar o link para vocês pesquisarem sobre isso aqui. Tá bom? Desmascarado totalmente a
pessoa do canal A Face do Cristianismo. Por hoje é só, gente. Tchau.